Olá, sejam bem-vindos a mais uma live da Paulus. Eu sou a Roberta Molina, do Departamento de Comunicação e Marketing. Bom, e hoje eu estou aqui para conversar com vocês sobre um tema muito importante para a missão da Paulus, que é a catequese. E já tem muita gente bacana aqui. Vamos chamar, então, quem vai conversar comigo. Sejam todos muito bem-vindos. Estamos aguardando o Altieres. Olá, Altieres! Olá, Roberta. Olá a todos vocês. Tudo bem com você, Roberta? Tudo bem com você? Tudo ótimo. Bom, gente, então quem conversa comigo é o consultor de catequese da Paulus Altieres dos Santos, que é escritor e doutorando em Ciências da Religião. O seu mais recente trabalho pela editora é Rota de Navegação para a Perseverança. Tem o livro do catequista e o livro do catequizando. E dentro dessa temática, hoje nós vamos falar sobre catequese, comunicação e utilização das redes sociais. Seja bem-vindo, Altieres. Muito obrigado, Roberta. Que prazer estar aqui com você e com todos vocês que estão nos acompanhando ao vivo agora. Que bom. Altieres, que já é da casa, meu colega de trabalho. Tem muita gente aqui já entrando. Boa tarde, Zoraima, Juan Carlos, Camila Barbosa, boa tarde. Fátima Pontes, seja bem-vinda. Mônica Ribeiros e todos vocês que estão entrando agora, sejam muito bem-vindos. Altieres, para começar, eu tenho sempre feito uma pergunta a todos e quero fazer a você também. Como tem sido a sua quarentena? Roberta, a minha quarentena tem sido produtiva, muito produtiva. Nesses últimos dias, nós fizemos uma experiência chamada Mini Retiro. Foram léxios divinas conduzidas por áudio, espalhadas por WhatsApp, Spotify, brevemente pelo Deezer também. E atingiram muitas pessoas, inclusive de outros países. Eu estou feliz por isso. Foi uma coisa que não esperava. Tem sido produtivo, então. Muitos contatos com catequistas? Muitos contatos. Na minha página no Facebook e por aqui também, a gente tem promovido algumas coisas. Por exemplo, as lives, né, no Facebook, as lives no YouTube. Então, tem sido muito interessante. Aliás, hoje teremos umas 19 horas também sobre psicopedagogia catequética. Bacana. Antes da gente entrar no nosso tema central, vamos falar um pouquinho do seu livro, Rotas de Navegação para a Perseverança? Vamos O falar. livro, o livro do Altieres, que está disponível, tá, para venda online no site da Paulus. Hoje você tem 20% de desconto utilizando o cupom LivePaulus, né, em todo o site, especialmente nessa obra que nós vamos discorrer agora. Rota de navegação para a perseverança. Altieres, vamos começar falando por que do título, né? Como que nós podemos conectar esse título ao processo de iniciação à vida cristã? Excelente pergunta, Roberta. A nossa cultura deve ser sempre o ponto de partida para a evangelização. Uma evangelização que Sim. não leva em conta a cultura atual não está frutificando. Vai correr sério risco de ser uma semente lançada sobre as pedras. Rotas de navegação é porque nosso tempo, a nossa era atual está totalmente marcada pela fragmentação dos valores, pela dificuldade que as pessoas têm de buscar na antiga tradição religiosa aquilo que pode ser o sentido da vida. Então é nesse sentido que o título indica uma rota de navegação, que é em direção a Deus, em direção a Jesus. É nesse sentido. E aí nós temos o livro do catequista, do catequizando. Eles não podem ser trabalhados individualmente, né? Não podem, porque um dos princípios que esse livro tem é que o construtor do conhecimento é também o catequizando. Passou aquela época em que o catequista era o rei ou a rainha do encontro. Isso não pode acontecer mais. Por isso, o livro do Catequizando foi magistralmente trabalhado pelo ilustrador Fernando Tangi. Ele estudou cada imagem que ele ilustrou. O texto foi trabalhado, foi testado por várias pessoas, inclusive algumas estão aqui hoje aparecendo, né? O Tem texto foi bastante testado, gente. Roberto, em mais de 20 dioceses. Foi testado por centenas de catequizandos. Não Um pelos trabalho em catequistas, conjunto, né? em conjunto.
Então, assim, para quem não conhece a obra, vamos explicar para eles o que nós vamos encontrar no livro do Catequista e também no do Catequizando? No livro do catequista, eu até indico o livro do catequista para catequista de Eucaristia ou de Crisma. Pode ser para mais etapas da catequese. Por quê? No livro do catequista existe uma coisa muito boa que eu chamo de cartas na manga. Há uma série de recursos muito interessantes que podem ser utilizados na catequese, conceitos de catequese avançados para esse tempo, tudo lá no livro do catequista. No livro do catequizando, vamos encontrar uma série de textos de questionamentos provocativos, irônicos, que falam tanto do momento presente cultural, da nossa cultura atual, quanto das verdades eternas, mas tudo isso numa linguagem muito jovem, muito entrosada com os nossos adolescentes jovens. Pessoal, nós tivemos uma informação aqui que o Altieri, seu som tá baixo. Vocês estão ouvindo bem o Altieri? Vocês estão me ouvindo bem? Tá tudo certo por aí? Eu tô te ouvindo super bem, viu, Altieres? Se quiser, eu coloco o fone, a gente resolve. Deixa eu ver o que o pessoal vai falar. Para mim, eu tô te ouvindo super bem. Bom, continuando aqui, enquanto eles nos respondem, um conceito que permeia vários capítulos do seu livro é educomunicação. Eu queria que você falasse um pouco para a gente sobre essa importância. Perfeitamente. Aliás, é muito apropriado, Roberta. Agradeço você por trazer esse tema. Educomunicação é um conceito de catequese sofisticado. Ele trabalha conjuntamente a expressão do catequizando e também a construção do conhecimento. Como assim a expressão? O modelo antigo de catequese e também de educação é um modelo em que o professor ou o catequista ocupa o centro e dá as informações de cima para baixo. O modelo de educomunicação não, é uma construção coletiva do conhecimento. É muito diferente você transmitir um conhecimento para uma pessoa, isso corre o risco, por exemplo, de virar aquela brincadeira do telefone sem fio. Ali na frente se perde. Porém, quando é uma pessoa que constrói o conhecimento com pesquisa e com aplicações, é diferente. Tá. Educomunicação, então, Roberta, é quando a gente pega conceitos e conteúdos de catequese e transforma, por exemplo, em uma página, em um perfil, em uma rede social, em um vídeo, enfim, é isso, educomunicação. Perfeito. Altieres, eu vou pedir para você pôr o fone, porque assim, para algumas pessoas seu som está perfeito, mas tem outras que estão com um pouco de dificuldade em te ouvir. Vamos ver se com o som, com o fone melhora o som? Vamos aqui. Pronto. Vocês me ouvem? Agora tá melhor, pessoal? Para mim até que ficou melhor, viu? Já estava bom, agora tá melhor. Tá bom. Pronto, que beleza. Olha, eu até vou entrar nesse conceito que você falou, mas antes disso, a Érica já colocou. Tem muita gente aqui. Tem muita gente falando do som, que agora o som tá bom, tá bom. Mas tem muita gente participando. Rosana Suato, Line Hernandes, Rogério Cardoso, Cláudia Beck. Gente, sejam todos bem-vindos, tá? Então, retomando aqui, eu acho que, pelo que eu percebi, o som já melhorou, todo mundo confirmando. Entrando nessa questão do conceito, até que você disse agora, desde o Concílio Vaticano II até a atualidade, a catequese no Brasil, ela fez uma caminhada de renovação, né, Altieres? E a partir do concílio, decorreram diversas diretrizes emanadas da Santa Sé, dos papas, do episcopado latino-americano e brasileiro em sucessivas assembleias. E, aliás, também conferências, né? Muitos estudos por parte de teólogos, padres e catequistas, semanas de catequese, documentos da igreja com orientações para essa renovação. Nesse processo de atualização, passou-se de um modelo de catequese que antes do concílio consistia em decorar perguntas e respostas sintéticas sobre a doutrina da igreja, mais ou menos isso que você disse anteriormente, né? Os mandamentos e os preceitos, e passou a transmitir uma fé mais pedagógica, mística, vivencial, inserindo mais a Bíblia, a liturgia na catequese, fazendo a relação entre a fé e a vida. E aí chega uma pandemia e muda tudo. De repente. Muitas paróquias, muitas dioceses já estavam acostumadas, né, com o uso das redes sociais,
e algumas não. E aí eu queria te perguntar como que vinha sendo o trabalho da catequese nas redes sociais antes da pandemia e como que você enxerga esse cenário atual? Eu conheci um padre uma vez, muito santo, e ele era suíço. E eu brincava com ele às vezes, Roberto, como é que vocês, seus suíços, fazem tudo bonito, tudo bem feito? Ele me falou assim: olha, isso é recente. Até mais ou menos o ano de 1700, o que a Suíça fornecia para o mundo eram mercenários, eram bandidos de aluguel. Aí ele disse: porém, nós criamos um conceito de que tudo o que existe pode ser melhorado. Então, para responder a sua pergunta, digo isso. Tudo que existe pode ser melhorado. A nossa catequese estava, de certa forma, timidamente presente nas redes sociais. Como sabemos disso? Quando a pandemia aconteceu, como você lembrou, todos fomos pegos de surpresa e ficamos, então, sem uma direção, sem um caminho. E o que aconteceu? De repente, começamos timidamente a colocar algumas coisas em ordem nas redes sociais. Mas, Roberta, e todos vocês que estão ouvindo, a catequese não estava preparada para isso. Veja bem, como é que vocês explicam perfis de catequese desatualizados, páginas de catequese de paróquia desatualizados, sem alimentação de conteúdo? Pois é, fiquei sabendo que havia catequistas que não tinha nenhum grupo com os pais dos catequizandos numa rede simples como o WhatsApp. Então, Roberta, a catequese foi pega de surpresa e foi pega assim, num nível amador. A gente não estava muito bem. E a gente começou a ganhar espaço, começamos a nos preocupar com as redes sociais, nós catequistas, agora recentemente com essa pandemia. E aí, como você tem bastante contatos, né, com esses catequistas, quais são as maiores dificuldades que eles te relatam? E você também, quais são as maiores dificuldades que você vê nesse momento? O que nós percebemos no início, Roberta, foi que a gente, no momento em que a quarentena se estabeleceu sobre todo o país, as catequistas e os catequistas precisavam manter contato com as famílias, com os catequizandos. Usaram, então, o padrão antigo, que era como se fosse o nosso padrão presencial. Perceberam que isso estava inadequado. Então, teve um primeiro impacto aí, que foi: nossa, isso que nós estamos fazendo não está dando certo. O Que era, que é o por padrão exemplo, antigo? o padrão antigo ainda em muitos Ainda lugares, é. salvo raras exceções, né? É que realmente o padrão antigo ainda é, perdão pelo pleonasmo, é uma fala catequética de cima para baixo, vertical. Isso não deu certo. Então as catequistas me relatavam assim: não está dando certo, como você está fazendo? Perguntava eu. Ah, eu estou fazendo a leitura do evangelho, a reflexão e mando para as famílias, enfim, não deu certo. Esse foi um problema, o formato que não é interativo. O segundo problema, que também é tão importante quanto o primeiro, é não havia redes estruturadas. Por exemplo, não havia uma rede nas paróquias, em muitas pelo menos, para promover materiais e subsídios para cada catequista. Não havia uma rede tão estruturada em todas as dioceses para oferecer esses materiais. Cada catequista tentava, como no meio a um tiroteio, achar a direção correta por conta. Então isso foi o que aconteceu, que muitas catequistas nos relataram. E aí você está percebendo, por exemplo, com a tentativa da utilização das redes sociais, você percebe dificuldades também? Muitas dificuldades, Roberta. A maioria das nossas catequistas não se preparou ao longo do tempo, seja por muitos fatores, né? A Uhum. catequese, primeiramente, é uma atividade presencial, testemunhal, vivencial. Então, nesse sentido, eu até posso louvar nossas catequistas por isso, porque estavam preocupados com a presença, e nisso as catequistas do Brasil são maravilhosas. Acabamos, todos nós catequistas, eu também sou catequista de Crisma, acabamos nos desvencilhando um pouco e não nos preocupando com as redes sociais. Aí nós fomos pegos de surpresa. E o que você diria, qual que é a importância dessa presença do catequista, da catequese, da evangelização nas redes sociais, né? Porque, que nem você disse, é um trabalho muito presencial, sempre foi, né? E às vezes até de uma forma genuína mesmo, a pessoa pode ter um certo receio, né? E uma certa resistência. Qual que é a importância dessa evangelização nas redes sociais? É fundamental. As redes sociais foram chamados no documento 107 de novos areópagos. O que é o areópago? Era o espaço onde Paulo foi pregar sobre o Deus desconhecido para os atenienses. Aquela praça
A internet é uma grande praça a ser conquistada. Porém, para fazer isso, né, eu sempre digo para as nossas queridas catequistas, é preciso ter conteúdo, preciso ter profundidade. Nós não vamos ser ingênuos de pensar que temos esse grande campo para conquistar se a gente não tem conteúdo. Né? Precisamos de autoformação, de muitas leituras. Eu tenho, Roberta, uma lista de transmissão com várias catequistas, digamos assim, né? São milhares. A cada semana, nós começamos um trabalho de mandar livros em PDF, livros que estão autorizados, né, por algumas editoras, Aham. livros de formação, e eu tenho recebido respostas muito positivas. Agora acabo de falar com algumas catequistas aqui e elas dizem que o livro que foi enviado na segunda-feira, que era um calhamaço, já foi lido. Fico feliz. Precisamos disso para ocupar esse espaço da internet, conteúdo. É, eu acho que esse momento é um momento muito oportuno, né? Esse momento que nós estamos em casa, claro, cada um dentro da sua realidade, mas o estudo nesse momento seria talvez uma dica ideal, né, Alcheres? Sem dúvida. Inclusive no início da quarentena, não sabíamos quanto tempo ia durar, por quanto tempo se manteria essa situação. Uma das primeiras coisas que os formadores pensaram, eu entre eles, foi: aproveite esse tempo, querida catequista, querido catequista, para a sua autoformação. É muito importante. Leia, pega aqueles livros, eu falava, Roberta, pega aqueles livros que você comprou quando a gente vai nas palestras da Paulus pelas dioceses, né? Você compra aquele monte de livro, né? Que coisa boa, isso me encanta os olhos, é muito bonito isso. Mas às vezes não dá tempo de ler, agora é o momento, vai ler, não é? Isso é Se importante. aprofundar, estudar. Bom, pessoal, a Andresa perguntou se a gente vai ter um momento para perguntas. O momento é agora. Podem fazer perguntas, não tem problema. A gente vai conversando, mas aí a gente vai parando também para ver quem está aqui, para dizer um olá para vocês. Então, Andresa, se você quiser fazer alguma pergunta, ou se vocês que estão aí quiserem fazer alguma pergunta para o Altieres, fiquem à vontade, tá? Altieres, me aprofundei, estudei, segui essa sua dica e agora eu quero me colocar em movimento, né? Eu quero utilizar as ferramentas, eu quero utilizar os aplicativos que a gente tem disponível. E como é que eu me coloco em movimento? Como que a gente pode dar esse incentivo para as pessoas que estão um pouco engessadas, para as catequistas que querem se colocar em movimento e encontram essa dificuldade? O primeiro passo vale para todos nós, aqueles que já estão habituados às redes sociais, aqueles que não estão. Qual é o primeiro passo? Manifeste proximidade. É muito importante que você manifeste proximidade da família. Lembrando, inclusive para a família, e vocês que são pais estão nos acompanhando também, que os primeiros catequistas são os pais, porque a família é a igreja doméstica. Deixa isso muito claro para eles, que eles vão então perceber a missão que os aguarda e a quem eles vão recorrer. A você, catequista. Por que estou dizendo isso, Roberta? Tivemos em alguns lugares, em alguns momentos, famílias que reagiram com certa indiferença, digamos assim, ao trabalho das catequistas, né? Talvez achando que estava acontecendo ali uma intromissão, porque a catequista mandava uma mensagem, mandava um evangelho do dia. Aconteceu isso, muita gente ficou triste, mas não fiquem tristes, viu, catequistas? Isso às vezes é porque os pais não estão acostumados. Aconteceu comigo, então eu sei que aconteceu com muita gente. O primeiro passo é: manifeste proximidade afetuosa, né? Isso é importante. Diga: eu estou aqui, estou presente, estou à distância, mas estou presente. Segundo passo, e pronto, são só dois. Faça com que a família se envolva, construa com eles um diálogo que eles também podem reagir pela rede social, certo? E podemos dar dicas nesse sentido logo mais. Você tem utilizado quais ferramentas, Altieres? Eu digo isso até para incentivar mesmo, né? Talvez eles possam se perguntar, ou talvez até mesmo para quem não tem esse hábito, talvez não queira começar com todas as redes. O que você sugere? Segundo Você já nossas utiliza todas, né? estimativas, eu estou em quase todas as plataformas. Falta uma ou outra para conquistar só, mas a gente tá. Temos uma equipe boa que nos ajuda, né? Aliás, um beijo para todos que me ajudam muito nessa missão. Uma rede que é muito comum a muitas catequistas é a rede, que eu vou falar o nome, não tem como, né? WhatsApp. Porque no Brasil é uma cultura isso, né? Temos WhatsApp Uhum. para tudo, até as empresas têm, não é? Então, o começo seria por aí, construir alguma coisa nesse sentido. Mas há muitas outras formas. Por exemplo, o que eu estou fazendo com os meus catequizandos aqui, por exemplo, é aquilo que já está no livro Rotas de Navegação, aquilo que já falei em outros vídeos.
Eu pedi que os meus crismandos, Roberta, fizessem uma página apenas com a vida dos santos que passaram por períodos de epidemia, de pandemia, por períodos como a peste negra. E eu falei isso e pronto, e dei um tempo para eles. Na primeira semana, nenhuma resposta, não aconteceu nada. Eu falei, bom, em algum momento eu falei alguma coisa. De repente, começaram a aparecer no nosso grupo de catequista e pais, né, algumas pesquisas. Aí eu falei, gente, vamos fazer assim então. Quem tem facilidade para escrever texto, escreva texto, não copia o texto que está por aí na internet. Quem tem facilidade para gravar vídeo, vamos gravar o vídeo você falando, faz uma entrevista com teu pai, coloque aí uma gravata, pegue um microfone de mentira, isso vai ser importante, né? E ficou uma situação muito interessante. Todos foram envolvidos e deu certo. E aí perceberam, justamente porque dei essa direção, que a igreja é e sempre foi o norte em momentos de dificuldade como esse. Ó, se vê que é um tema muito importante e que existem muitas dúvidas mesmo, tem muita gente aqui. A Fátima está perguntando sobre a realidade de quem não tem internet. A gente vai chegar nesse ponto, Fátima. Enquanto isso, nós temos aqui a Rosana, de São Roque do Imirim. Ela diz o seguinte: seria correto fazer uma conta no Insta fechada somente para a paróquia e dar encontro ali para ficar mais fácil a comunicação? Tudo é válido, Rosana. Se você tem como colocar conteúdos em várias plataformas diferentes, isso é muito útil. Isso é muito importante. Por quê? Vou explicar. Pedagogicamente, nós aprendemos que as pessoas têm inteligências múltiplas e elas têm facilidade, às vezes, para a imagem, enquanto outra pessoa tem facilidade para ouvir e outra pessoa tem facilidade para aprender escrevendo. Se você cria plataformas múltiplas em redes sociais de vídeo, redes sociais de imagem, como essa que estamos falando, redes sociais de áudio, etc. E você coloca o conteúdo nessas plataformas, você consegue atingir muito mais pessoas. Isso é fantástico, seria o ideal. Aliás, é como a gente faz com as mídias catequista em missão, são várias, não é? E por isso a gente consegue uma amplitude de alcance muito grande. A Andresa está perguntando aqui. Minha dúvida é: o que fazer quando eles desaparecem? No início, eles eram participativos e aos poucos foram sumindo. Acredito que sejam os catequizandos. Os catequizandos. Olha, tem o fator família, que é um fator que vocês sabem. Toda vez que estou nas dioceses com vocês, eu sempre pergunto qual a maior dificuldade. É unânime, Roberta. Todos dizem, é a família. Realmente, nós catequistas têm que evangelizar a família e os catequizandos simultaneamente. Tem aí uma dificuldade com isso, porém, não desanime. Continue oferecendo, testando novas formas de interação. Talvez, veja bem, o que tem dado certo, que eu tenho acompanhado as catequistas, né, por todo o Brasil, é que, às vezes, propor novas formas de interação com o catequizando dá certo, propor novos modos de construir o conhecimento. Agora eu quero fazer um pedido, Roberto, em rede nacional aqui, né? Estamos com centenas de pessoas aqui conectadas e virão também esse vídeo. Catequista, nunca mais fale assim, transmitir conteúdo. O catequista não transmite conteúdo, ele testemunha um conteúdo, porém ele constrói o conteúdo da fé em comunidade. Aí se você usar o princípio de construção do conhecimento, pronto. Eu aposto com você, né, uma viagem aqui para São Paulo para você passar a quarentena comigo, eu aposto isso com você, que você vai conseguir uma resposta muito melhor dos seus catequizandos. Ah, muda essa aposta, porque para passar a quarentena com você não pode não. Agora, gente, ó, cada um na sua casa. Que a proposta seja outra. Só uma brincadeira. Altieres, já que você falou nessa questão do testemunho, eu queria que você desse um seu testemunho, né, algo bem positivo que tenha dado certo, seja um testemunho seu ou que tenham relatado para você, dessa relação catequista-família, já que é algo tão importante e essencial para essa evangelização. Perfeito, Roberta. Alguns anos atrás, eu tive um desafio muito grande em uma das minhas turmas de Crisma. Era uma turma em que os pais, particularmente, tinham um certo preconceito contra a igreja, e um dos pais, inclusive, tinha completa aversão. O que eu não entendia era porque ele mandava o filho e obrigava que o filho viesse. Muito bem. Então o filho começou a se encantar com o nosso grupo de catequese, e o pai sempre desconfiado, porque o pai tinha uma visão contra a igreja católica. E então um dia o pai veio conversar comigo, todo bravo, todo autoritário, mas assim que ele apresentava os argumentos, eu o desarmava.
Então ele ficou, na imagem dele, catequista era uma pessoa que não conhecia nada. Isso é um testemunho simples de que a gente pode, pelo conteúdo, viu, catequistas? Pela profundidade que você ganha lendo vários livros, né? Você pode fazer a diferença na vida das pessoas. Então isso eu acho que foi uma coisa importante. Mas eu vejo, Roberta, muitos testemunhos todos os dias. Testemunhos de pessoas que eram refratárias, né? Famílias que eram refratárias à fé também, e pela delicadeza de uma catequista, pelo empenho dela com o cuidado com o filho, por exemplo, uma catequista no Mato Grosso do Sul, em uma paróquia onde fui, me relatou a situação em que ela salvou um adolescente do suicídio. Então a família, que era totalmente fragmentada e avessa à igreja, ficou grato porque foi aquela catequista que teve a palavra de salvação para aquele adolescente. A família não tinha. Araão está perguntando o seguinte: tem alguma dica usando o Twitter? Temos sim. O Twitter é muito interessante por causa de frases de impacto. A questão é, os teus catequizandos ou as famílias têm acesso a essa rede? Porque se tiverem, aí a questão é muito tranquila. O que conta muito no Twitter são frases de profundidade, de impacto, de reflexão. E aí, nesse sentido, passa na livraria Paulus, ou melhor, pede pelo correio, já que estamos em quarentena, pega um livro da Patrística, qualquer livro da coleção Patrística, cada página você encontra milhares, centenas de citações para você repartir numa catequese no Twitter. O Twitter dá certo assim, mas A desde que Bíblia você também, tenha né? uma base. A Bíblia também, né? O bom é que na Patrística, por exemplo, se você pega o comentário aos Salmos de Santo Agostinho, há um versículo do Salmo e um extenso comentário fantástico, né? O que acaba dando luz, né, para aquele comentário. Muita luz. Alteres, não, tenho muita coisa ainda para explanar contigo, mas vamos dar prioridade aqui para quem é importante nesse momento, para quem está aqui conosco, para explorar o tema que são as catequistas e os catequistas, né? A Jussara, ela pergunta o seguinte: e quando as catequistas não têm familiarização com as redes sociais? Eu acho que a gente já até entrou um pouco nesse assunto, que é quando a gente fala para se pôr em movimento, né? Mas eu acho que é um assunto que a gente tem que retomar sim, porque quando a gente não tem familiaridade com algo, a gente trava, né? E aí a tendência é a gente não querer explorar aquilo. Qual é a sua dica para esse momento, para essa situação? Algo que sempre causa uma transformação, uma empatia com alguém, entre alguém e você, por exemplo, Jussara, é quando você apresenta uma postura, uma fala, uma posição que a pessoa não esperava. Isso causa um encantamento. Se a família não tem familiaridade com as redes sociais, eu sei que há muitas situações assim, não é? Nesse momento, a família precisa de contato. E é nesse contato que você vai fazer com ela que você consegue fazer com que ela consiga ver um valor na rede social. Agora, no caso, é quase a gente ter que convencer a pessoa de que um ambiente que tradicionalmente foi muito associado com, às vezes, perda de tempo, às vezes mensagens sem muito conteúdo, rasas, não é? Agora vai ser justamente o canal onde vai ter a mensagem mais importante, que é a mensagem do Evangelho. Então, nesse sentido, cabe a você, catequista, fazer essa aproximação pela tua riqueza pessoal, pela tua simpatia, pelo teu conteúdo. Pelo que eu entendi, na verdade, da pergunta dela, é quando o próprio catequista não entende de redes sociais, ele não tem a familiarização com as redes, né? Ah, entendi. Perdão, então. Mas que bom. Não, mas Olha, a sua ideia foi ótima também. catequista do século XXI. Você tem que ter contato com a rede social, criatura. Eu tô brincando, mas você tem que ter contato com a rede social. Começa aos Porque é pouquinhos, o né? canal. Começa aos pouquinhos, né? Eu posso deixar o meu WhatsApp aí, depois você me manda uma mensagem, a gente vai conversando, né? Vou te dando dicas. É uma brincadeira. Mas catequista do século XXI, necessariamente, a gente já está pensando que está conectado. Sabe por quê, Roberta? Também Jussara e todos vocês. Hoje, não, a nossa identidade está atrelada ao mundo digital. Existe até uma expressão que é cidadania digital. O que é cidadania digital? É muito engraçado quando você encontra, por exemplo, uma pessoa que tem um celular de botão. Você já conhece, já viu essa expressão, Roberto? Celular de botão? É um celular que não é digital. Significa que é um celular que não navega na rede social nem na internet. Por Antigo. que é raro encontrar uma pessoa assim?
porque todo mundo está, né? Nossas avós, nossos avós, todos estão conectados. Então, o catequista tem que estar onde estão os seus catequizandos. Vou para concluir já a pergunta, né? Essa pergunta. O catequista faz aqui, às vezes, de teólogo. Quem é o teólogo? O teólogo é aquele que se coloca na fronteira, Roberta. Na fronteira entre a cultura e aquilo que tem depois da cultura, né? A parte da evangelização e aquilo que não é evangelizado. Catequista que fica restrito ao interior da igreja, ao interior da cultura católica, que não se coloca nas bordas, ali onde estão aqueles onde nossa palavra não chega, esse catequista tem que se repensar, porque é lá que nós precisamos do catequista. Onde é que a palavra não chega? Nessas fronteiras. Na fronteira da internet, tem muitos lugares, muitos ambientes na internet onde nós temos que estar na fronteira, levando e testemunhando Jesus. Terço dos homens, ele traz uma pergunta bem interessante, né? Alguma sugestão para aplicar para a catequese de adultos? Sim, terço dos homens. Uma sugestão muito boa é que você promova com os teus adultos momentos interativos. Em geral, grupos de catequese de adulto não tem muitos catequizandos. É uma coisa positiva. Eu acho que, eu não tenho uma média, mas deve estar em torno assim de 8, 9 membros adultos por catequista. E algumas paróquias ainda têm um privilégio muito maravilhoso que tem um catequista para um catecúmeno, né? Um catequizando adulto. O que você faz então nesse caso? Usa plataformas como o Google Maps, por exemplo, ou usa plataformas como o Skype, onde você pode conversar com as pessoas assim. Ou até mesmo aquela antiga plataforma que é o Facebook, mas que é a mais acessada no Brasil. Você pode criar grupos privados, então você consegue dialogar com as pessoas. Então, há muitas sugestões nesse sentido. A Fabiana, ela faz uma pergunta aqui, mas eu acho que só para reforçar, tá? Porque acho que você já respondeu, entra dentro da sua resposta dos catequistas do século XXI. Ela diz o seguinte: como fazemos quando os catequistas têm resistência com as redes sociais e deixam de ter esse vínculo com os catequizandos? É preciso, eu acho muito legal esta reflexão, é preciso que o coordenador ou a coordenadora conduza com muita doçura os catequistas para esse sentido. Porque é uma ferramenta essencial. Não é nenhum luxo, não é nenhuma situação de perigo que vai te colocar em pecado. Você tem que estar nas redes sociais, catequista. Catequista precisa acompanhar o que pensam, o que sentem os seus catequizandos. Se não fizer isso, vai deixar uma lacuna muito séria. E olha, tenha certeza disso que eu vou dizer agora. Essa lacuna, neste momento, está sendo ocupada por muitas outras situações e questões que podem ser muito problemáticas, viu? Vai lá ocupar esse espaço então, catequista. Sai dessa moleza, sai dessa rede. Puxão de orelha, hein? Vamos ver. Érica diz, a palavra de ordem é mesmo se informar, ler, ter conteúdo para testemunhar. É isso aí, Érica. Tem mais alguma pergunta aqui? Pessoal falando muito sobre catequese de adultos. Você vê que é uma dificuldade, né? Bom, gente, eu acho que se vier mais alguma pergunta, a gente já passa aqui para o Altieres. Eu queria que você respondesse aquela questão que ela fala, não me lembro quem agora, mas nós tivemos uma pergunta sobre a realidade dos catequistas e até mesmo dos catequizandos que não têm internet. Né, que tem essa dificuldade. Então tem internet, muitos não têm aparelhos, enfim, cada um tem uma realidade. A gente sabe, tanto que eu fui fazer uma pesquisa, Altieri, sobre os seus trabalhos. Em um dos seus trabalhos você coloca até alguns dados que 30% da população não tem acesso à internet no Brasil, né? E você ainda aponta que, segundo as estatísticas, na zona rural, por exemplo, apenas 49% das pessoas possuem algum acesso à internet. Então, assim, eu posso falar para você que está aí com celular em casa, com notebook, com vários meios de transmitir a evangelização, a informação, mas eu também tenho que falar para aquele que não tem. E nesse caso? Pois é, muito, muito importante a gente pensar nisso. Essa pesquisa, aliás, é do PNAD, mas há outros órgãos que referenciaram essa pesquisa. Se a gente ainda estender um pouquinho essa questão, na verdade, metade da população que tem uma internet de razoável qualidade. Você que está nos acompanhando agora, ou vai nos acompanhar daqui a pouco, é um privilegiado ou uma privilegiada, porque desses 70% da população que tem acesso, é um acesso
em termos, né? Acesso restrito, talvez. Vamos lá. O que fazer, então, com uma grande margem de pessoas que não têm acesso à internet? Veja bem, catequistas. Nesse momento, a gente vai considerar o seguinte, o estado que nós estamos, que é o de quarentena. Há algumas poucas coisas que podem ser feitas. Por exemplo, o que eu consultei nos nossos grupos na internet e as catequistas responderam, Roberta, é assim, as catequistas têm preparado sacolinhas, onde nessas sacolinhas elas colocam livros, colocam às vezes a Bíblia, colocam uma série de conteúdos impressos ou manuscritos, escrito à mão mesmo, né? E pegam o seu, esteriliza tudo isso, né? Pega o seu carro, pega a sua bicicleta e vai de portão em portão deixando para as crianças. Qual o gesto disso mais importante? O gesto é o da presença. A minha catequista veio me deixar uma sacolinha, tinha até um bombom, um chocolate, olha que beleza, tinha uma balinha, mas tinha, principalmente tinha a palavra de Deus. Né? Hoje em dia é muito interessante receber cartas, quase ninguém manda. Tem um fator, então, afetivo nisso. Há talvez aí uma eficácia muito maior do testemunho. A catequista conseguiu. Claro, gente, veja bem onde é possível. Onde não é possível, onde a quarentena é absoluta, em cidades como São Paulo, Rio de Janeiro, Manaus, nesse momento, que estamos vivendo caos muito impactantes, muito, enfim, muito tristes, nesse caso não tem o que você fazer nesse sentido. Mas aqui eu lembro uma coisa importantíssima, Roberta e todos vocês catequistas, é parte da tua missão, catequista, estudar, é parte da tua missão ler e se informar. E não fazer isso por WhatsApp ou por outros meios. É parte da tua missão ler, pegar os documentos, baixar o site do Vaticano, enfim, tem muitos recursos. Você precisa se preparar para depois levar a mensagem. Muitas vezes, Roberto, eu estou só dizendo isso porque muitas vezes as pessoas simplesmente esquecem que elas são portadoras da mensagem, não são a mensagem. Jesus que foi ao mesmo tempo o portador e a mensagem. Nós, catequistas, somos apenas portadores da mensagem que é Jesus. Então a gente precisa se informar. Agora, eu posso dizer de um testemunho bonito que eu contei em um dos vídeos, eu achei muito interessante. Uma catequista da região de... agora esqueci o nome, eu acabei de falar para você aqui, não é? Lá do Amazonas, eu vou lembrar o nome aqui, enfim, São Gabriel da Cachoeira, acabei de lembrar. Uma catequista, o padre de lá, que é meu amigo, ele disse que ela pega o seu barquinho e coloca as mensagens, gente, em garrafas, sabe? Garrafas de vidro. Desce o rio e vai jogando nas casas dos catequizandos que estão à beira do rio, na comunidade ribeirinha. Uau! Ela coloca mensagens muito bonitas de estímulo positivo sobre a vida dos santos, o evangelho daquela semana. Tudo manuscrito, Roberto, porque ela não tem impressora. Mas ela põe nessas garrafas e lança as garrafinhas dela e volta depois recolhendo as garrafas vazias. Olha que bonito. Isso é muito bonito, gente. Então, há muitas coisas que a gente pode fazer testando aquilo que já aconteceu, né? Christian diz assim, várias comunidades quilombolas que não têm acesso à internet. A realidade é bastante desafiadora, principalmente lá, né? Principalmente. Nesse caso, gente, para comunidades tradicionais assim, a cultura oral tem uma importância muito grande. O que é que nós temos que valorizar cada vez mais, então? Não apenas para comunidades assim de cultura tradicional e cultura oral. A gente tem uma parte esquecida da catequese chamada agiografia. O que é a agiografia? É o relato da vida dos santos, não é? Aproveita e trabalha nesse momento, então, de dificuldade, de caos, a vida dos santos que passaram por tribulações. Hoje até existe um termo, eu não gosto, né? Vulgarmente é conhecido como storytelling, mas eu não gosto desses estrangeirismos. Storytelling, mas na verdade é uma contação de histórias, é um relato que a gente traz para ilustrar, para colocar como moldura de um ensinamento. Isso é muito popular, se você ver os melhores palestrantes usam esse recurso. O que eu quero dizer então para vocês, para ser breve, é que se você usar esse recurso de buscar na tradição, na sagrada tradição católica, relatos de santos que passaram por dificuldades, isso está sendo altamente catequético. E dá certo aí onde não tem internet, que você pode providenciar cópias para eles pensarem e conhecerem a vida de santos. Carla Maria está por aqui, a nossa autora de ontem. Fátima Meirelles. Ah, foi a Fátima que fez essa pergunta, inclusive, a antepenúltima pergunta. A Rosana Oliveira disse o seguinte, acredito que quando se ama a missão, Deus inspira. Inspira muito, é verdade. Todo mundo elogiando muito o testemunho. Eu queria saber, Altieres, o que você acha
que a igreja, que coordenadores de pastorais, o próprio pároco ou os bispos podem fazer para incentivar essa comunicação tecnológica da catequese? É possível que eles ofereçam cursos de utilização mais otimizada das redes sociais, desse meio de comunicação que a gente vive. Aliás, gente, nós navegamos isso tudo, né? Diga, Roberto. Não, eu ia dizer que o importante é o catequista não trabalhar sozinho, né? Não pode, principalmente nesse momento. Principalmente. O que torna a internet tão fascinante é justamente o princípio de que nós não estamos sós, nós trabalhamos em rede, nós somos uma rede de conhecimentos e de pessoas que entendem de algum assunto. Nós temos catequistas maravilhosos em várias áreas. Todo catequista é excelente em uma área, pelo menos. Então veja, se a gente soma todos esses recursos, o nosso capital humano, eu nem gosto dessa expressão, mas vou usar, né? O nosso capital humano vai lá nas alturas, gente. Pensa bem. Coloca então a associação de saberes e de conceitos e pede cursos de formação para a rede social. Isso é muito importante. Agora, Altieres, a gente deu vários testemunhos. Eu queria que você rememorasse mais um testemunho, mais de utilização das redes que tenha dado muito certo e que pode ser exemplos, que pode ser dado como exemplo para aquele catequista que precisa se colocar em movimento. Eu posso falar de um aqui do ABC? Claro, claro. Olha, eu vou dar dois exemplos então. O primeiro é o exemplo da cordinha, do varalzinho, né, da cordinha. Uma catequista aqui perto do ABC, na cidade de Diadema, ela tem os catequizandos todos próximos. Não são todos, mas muitos estão ali no mesmo quarteirão. Ela criou por cima dos muros, Roberta, um varalzinho e ela passa conteúdos pelo varalzinho. Gente, isto é uma rede social, viu? Rede social é tudo aquilo que nos abriga. Então, eu achei brilhante a ideia dela. Ela manda o varalzinho, ele atinge algumas casas, dali eles espalham, né, sem contato nenhum. Isso é um exemplo. Mais exemplos de rede social? Veja. Você é um exemplo de rede social, de rede social exemplo, catequético, né? Eu vou dar o meu exemplo então, porque agora eu não estou lembrando algum outro, mas eu sei que existem muitos. Eu sou catequista, mas sou também catequista das catequistas. Eu sou catequeta, né? Sou formador das catequistas e dos catequistas também, né? Todos nós. Eu digo sempre as meninas que são a maioria. Nós temos, eu criei um grupo de pessoas que me ajudam, então nós conseguimos atingir pessoas por meio da rede do WhatsApp, por meio da rede do Telegram, onde temos o maior grupo de catequistas do Brasil, que é a Biblioteca da Catequista, né, ou do Catequista. Temos grupos temáticos para dinâmicas no Facebook e para conteúdos também no Facebook. Temos a página Catequista em Missão, que é quem centraliza tudo isso. Isso é um exemplo de que, veja, quem está fazendo essa rede acontecer são vocês, catequistas, não é? Em cada um desses pontos, né, dos nossos 40 grupos de WhatsApp, dos nossos vários grupos de Telegram e tudo isso, tem pessoas cuidando e alimentando. Então a gente fica muito contente, porque no fim o testemunho é coletivo, é uma rede que se faz. Bom, pessoal, eu vou finalizar com o Thieres, então se vocês tiverem mais alguma pergunta, é a oportunidade antes de finalizarmos. Altieres, eu acho que muito se falou aqui em estudo, em preparação, né? Diante de tudo o que a gente conversou, eu queria que você salientasse, então, em relação ao seu livro, Rota de Navegação, como, basicamente, em todos os capítulos, ele aborda a educomunicação, ele pode ser uma ferramenta muito importante para todos os catequistas, nesse momento de estudo, de preparo. Eu queria que você reforçasse essa mensagem para a gente. Obrigado, Roberta, pela oportunidade. Catequista, você que ainda não tem rotas de navegação, aproveite esse livro aqui, ó, bonito, né? Muito bem ilustrado, tudo mais. Mostra de novo. Ele foi construído, vamos lá. Ele foi construído em conjunto, né? Ó, rotas de navegação. Não sei se a imagem está espelhada, mas tem do catequista aqui, né? E catequizando, só lembrando. Exatamente. Está aqui também, ó, esse livro lindamente ilustrado. Esse livro, gente, oferece uma visão muito diferente de catequese, porque ela se fundamenta naquilo que a catequese tem que se fundamentar, que é a Sagrada Tradição, Sagrada Escritura e Sagrado Magistério. Mas, além disso, ele valoriza muito o conteúdo, a experiência que o catequizando tem para nos trazer. Nesse livro, para essa coleção, esse conceito aqui, catequista é o mestre da vida espiritual. É aquele que reúne os discípulos, como Jesus fez. Mas ele dá liberdade para os discípulos, ele manda os discípulos para campos, para fronteiras que eles precisam ir.
Então, as turmas que são beneficiadas com esta coleção Rotas de Navegação, Roberta, têm demonstrado uma aderência à comunidade muito maior que as outras turmas que não usam esse conceito, que esse livro é um livro conceito, viu? É isso. Adquira na Paulus. A Solange Olivei, que deve ser Oliveira, ela está dizendo que ela já utiliza. Tem bastante gente aqui dizendo que o livro é bom, que utiliza, enfim. É isso mesmo, tem bastante gente participando. Tem gente perguntando aqui. Como quem é que está perguntando se essa live vai ficar gravada? Sim, essa live vai ficar gravada. Essa live vai ficar também nas outras plataformas, YouTube e Facebook. E no Instagram ela fica por 24 horas. Queria que você deixasse, Altieres. Acho que Altieres deu uma travada aqui. Até para finalizar, eu vou chamar o Altieres novamente, ele caiu. Espera aí, para a gente poder finalizar. Vamos ver se a gente encontra o Altieres aqui. Catequista, ele está como catequista em missão. Catequista em missão. Poxa, não estou achando o Altieres aqui. Deu algum probleminha no vídeo dele. Altieres, eu preciso... Cadê você para a gente poder finalizar? Parou o vídeo dele? Deixa eu tentar mais uma vez. Mais uma vez eu vou tentar, gente. Bom, não estou conseguindo, o Altieres caiu e eu não consegui ajudá-la a retornar. Bom, de qualquer forma, gente, espero que vocês tenham gostado. O Altieres, ele faz um trabalho de consultoria aqui pela Paulus. Então, ele faz trabalho nas dioceses, nas paróquias. Então, você pode ter uma consultoria. Ele até ia deixar, né, o contato dele aqui disponível para que vocês entrassem em contato com ele. Vou tentar mais uma vez, que a transmissão dele caiu. Não. Bom, se alguém da Paula estiver por aí e conseguir entrar em contato com o Altieres para a gente poder finalizar. E então você também pode entrar em contato com ele. De qualquer forma, a gente vai passar um contato, né? A gente vai deixar um contato aqui. E relembrando, a obra dele é Rotas de Navegação. Realmente eu não consigo. A obra dele é Rotas de Navegação para a Perseverança. Quero agradecer a todos vocês que participaram, tá? Muita gente aqui, muita gente dizendo que foi muito bom. Foi muito boa essa live. Então, relembrando, os produtos da Paulus hoje no site, você, com o cupom LivePaulus, você vai conseguir adquiri-los com 20% de desconto, inclusive Rotas de Navegação para a Perseverança, que é o livro do Altieres dos Santos. E é isso, gente. Muita gente aqui, fiquei na expectativa dele retornar, mas realmente a transmissão dele acabou, caiu, uma pena. Muita gente elogiando o livro. Bom, a informação que eu tive aqui da Patrícia, que trabalha conosco, é que provavelmente ele esteja sem rede, tá? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Tá. Então, gente,
Vou falar aqui para vocês o contato do Altieres, que é consultor.catequese@paulos.com.br. consultor.catequese@paulos.com.br é o contato do Altieres dos Santos. Ele que faz esse trabalho, então, de consultoria dentro dessa área, dentro dessa temática para Paulus Editora. Nós tivemos hoje aí uma aula, né? E muito bacana, porque a participação de vocês alimentou muito essa live. Eu quero agradecer muito. Tem gente aqui de tudo quanto é lugar do Brasil inteiro. Que alegria! Muito bom, gente. Muito obrigada pela participação de todos. Mais uma vez, consultor.catequese@paulos.com.br, tá bom? E o cupom Live Paulos. Isso mesmo, Live Paulos com 20% de desconto, tá bom? Aqui o Rafael colocou pra gente, consultor.catequese@paulos.com.br, tá? O livro dele, Rotas de Navegação para a Perseverança. Um abraço a todos, muito obrigada pela participação e até a próxima.